Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no versículo 30, está escrito o seguinte: E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, que está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Amém? Eu vou ler de novo este versículo 33. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Você crê que nós estamos aqui todos diante de Deus? Você crê que agora, usando esse pobre pregador, Deus tem uma mensagem para você? Amém? Vou falar tudo que por Deus me é mandado. Foi o que Cornélio pediu a Pedro. Pode falar. O que Deus te mandou falar, fala, porque estamos aqui reunidos diante de Deus. Quem está aqui reunido diante de Deus, diga amém. Muito bem, mantenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo 10. E com as suas mãos livres, vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir para levantar o céu. Vamos aplaudir de uma tal maneira que os anjos digam: olha como eles estão aplaudindo ali na terra. Vamos aplaudir e glorificar a Deus. Vamos dar glória a Deus, para que até os serafins que estão diante de Deus e permanecem o tempo todo dizendo santo, santo, santo e santo, até os serafins possam dizer: olha lá na terra como eles estão glorificando o nosso Deus. Então aplaude e glorifica, para que todo o céu se encha com a glória de Deus, para que esta casa se encha da presença de Deus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, envia a tua palavra agora com poder e autoridade. Fala a cada vida nesta manhã, a todos que estão querendo ouvir a tua voz, a todos que estão aqui buscando a tua presença. Fala, Senhor, fala, porque teu servo ouve, fala, porque a tua serva ouve, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Jesus é sempre o primeiro a chegar. É bom, né? É bom estar aqui. Muito bem. Quando você faz isso em jejum, você às vezes acha que é um sacrifício pesado. Lógico que é. Jejuar é uma coisa que o nosso corpo não gosta de fazer, porque a nossa carne fica afligida com o jejum. A nossa carne não gosta que nós jejuemos. Então fazer um jejum é uma coisa que vai contra a nossa própria carne. É uma coisa penosa, é uma coisa custosa, é uma coisa que nos aflige profundamente. Quando você começa a jejuar, quando você começa a praticar o jejum, não um jejum de uma vez ou outra, não. Quando você começa a fazer do jejum uma rotina na tua vida espiritual,
quando você incorpora o jejum na tua vida cristã, então, nessas horas é que a nossa carne nos faz lembrar que um simples copo de água passa a parecer o refrigerante mais gostoso da face da terra. Um simples copo d'água. Quando você começa a jejuar, a nossa carne fica aflita de uma tal maneira que aquela xícara de café com leite que você já enjoou de tomar na sua vida, aquele pãozinho com manteiga que você já cansou de comer, quando você jejua, aquele bocado fica parecendo o manjar mais apreciável da terra. E você sente uma aflição com o jejum. A nossa carne fica incomodada com o jejum. E aparentemente nós sentimos um certo desconforto ao jejuar. Eu sei disso. Eu sei que você também sente esse desconforto quando está jejuando. Mas enquanto a nossa carne está sendo afligida e o nosso corpo está desconfortável, e nós sentimos na carne como esse jejum, ele dói, como esse jejum custa caro, ao mesmo tempo que nós nos sentimos amuados, toda pessoa que jejua fica amuada, nesse mesmo tempo, coisas começam a acontecer que você não consegue avaliar. Você está em jejum, amuado, fechado em você mesmo, fazendo isso e se perguntando qual será o resultado. Ou será que Deus realmente leva em consideração o estado e angústia que eu estou sentindo agora e a aflição da minha carne? Pois bem, você vai ver agora, dentro da palavra de Deus, o que o teu jejum está provocando no mundo espiritual. E para isso nós vamos usar um exemplo real de um homem que não era, em hipótese alguma, um cristão. Ele era um pagão. Ele era um homem que foi ensinado a adorar o sol como divindade e a crer que o seu imperador era o Filho de Deus. Ele reverenciava César porque lhe foi ensinado que César era uma divindade. E assim, ele creu toda a sua vida. Para ele, César era Deus na terra. E por força do serviço militar, quando os romanos ocuparam a Palestina, este soldado romano, ele foi enviado para várias regiões do mundo para ajudar no controle, na escravidão dos povos. E ele era um centurião romano, isto é, ele tomava conta de 100 soldados. Ele tinha autoridade para dizer para qualquer soldado, vai! E mesmo que fosse uma missão suicida, o soldado ia. Ele tinha comando sobre a tropa, e quando ele ia para a guerra, ele fazia isto por César. Por César, ele era capaz de matar ou morrer, porque afinal de contas, César era o Filho de Deus. Então, este centurião romano, ele foi transferido para a Palestina, porque a Palestina precisava ser dominada, havia muita rebelião, havia muitos focos de resistência, e eles tinham que sufocar os rebeldes com a força das armas. E ele foi parar justamente no lugar mais religioso da terra, no lugar onde Deus começou a se revelar para a humanidade, e foi justamente controlar um povo que acreditava num Deus muito estranho, num Deus muito esquisito, um Deus que não dá para ver, um Deus invisível. Ele que já tinha estado em tantas regiões do mundo antigo, dominando os povos e visto vários deuses, era a primeira vez que ele encontrava um povo
que falava que tinha um Deus, mas que não conseguia mostrar esse Deus. Esse Deus misterioso e invisível provocou tremenda curiosidade nesse centurião romano, e ele quis saber mais sobre esse Deus invisível. Então, apesar de ele ser pagão, romano, e de acreditar no sol e no imperador, ele começou a entrar em contato com o rei dos judeus. E começou a crer na revelação dada a Moisés, de que Deus é o Criador do céu e da terra. Ele começou a ler os livros de Moisés, o Pentateuco, o livro de Gênesis. E ele começou a ver que o sol não era uma divindade, porque o livro de Gênesis dizia que o sol foi colocado ali pelo verdadeiro Deus, o Deus invisível. Ele começou a ver no livro de Gênesis, no livro de Moisés, que o sol não era um Deus, que o sol era um luminar que Deus colocou ali para governar o dia. Então, ao entrar em conhecimento com essa verdade do livro de Gênesis, ele parou de adorar o sol. Continuando a leitura do livro de Gênesis, o livro de Moisés, ele viu que o homem foi criado por Deus, conforme a sua imagem e semelhança, e que César não era um Deus, nem uma divindade, que César era um homem como ele, também criado à imagem e semelhança desse Deus invisível. Esse Cornélio, à medida que ele ia lendo as revelações que Deus tinha dado a Moisés, ele foi mudando a sua fé. Ele foi sendo transformado gradativamente e desejou de todo o coração ter com Deus, com o verdadeiro Deus, a mesma experiência que Moisés teve. Ele leu, entre outras coisas, que Moisés buscava a Deus em jejum, que Moisés fazia jejum de 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber nada. Ele leu ali na lei de Moisés que Deus se agradava do homem que socorria os pobres, que socorria as viúvas, que socorria os órfãos. Então ele, sem que forçasse isso, ele começou a mudar o seu estilo de vida. Ele se tornou um homem generoso, um homem bom, piedoso. Ele que era um homem de guerra, ele que era um homem disposto a matar e morrer a qualquer custo, ele que era um homem a serviço de César, um homem de guerra, um homem cruel, um homem sanguinário, um homem que várias vezes enfrentou a morte no campo de batalha e várias vezes venceu a morte destruindo o inimigo. Esse homem então ele passa a respeitar o seu semelhante, o seu próximo, e ele não quer mais matar, porque ele leu na lei de Moisés que está escrito: não matarás. Quando ele vencia uma batalha, ele costumava saquear os vencidos, os derrotados, ele saqueava os povos. E ele começou a ficar em conflito, porque ele não queria ir mais para a guerra matar, e também não queria mais roubar os vencidos, porque ele leu na lei de Moisés: não roubarás. Então esse homem ele começou a ter muitos conflitos com a sua fé e com a sua profissão, com o exercício do seu trabalho. Então esse homem começou a ser atormentado. Esse homem ele se atormentava porque ele não queria mais levar a vida que ele levava. Ele resolveu buscar a Deus para ter uma experiência real com Deus, para que Deus lhe mostrasse a verdade. Ele queria uma direção divina para a sua vida, porque ele já estava sofrendo demais com a vida que ele havia levado. Ele queria que Deus lhe desse uma resposta para que ele decidisse o seu futuro. E esse homem, além de esmolar continuamente, de socorrer os pobres, os órfãos, as viúvas, além de ele se recusar a fazer as coisas que ele fazia, ele passou a orar muito. Ele passou a orar muito. E ele passou a jejuar demais. Ele passou a jejuar demais. Ele entrava no quarto dele e ele ficava permanentemente em oração. Tinha um horário
que ele não deixava de jejuar e orar de jeito nenhum. Às 3 horas da tarde, a hora nona do dia, ele não perdia esta oração das 3 horas da tarde. Onde ele estivesse, ele se ajoelhava e orava. Se ele estivesse em acampamento, ele entrava na tenda dele, na barraca, e lá ele fazia essa oração das 3 da tarde. Se ele estivesse em casa, ele se trancava no quarto e orava. Os soldados, aqueles 100 soldados que trabalhavam com esse centurião, começaram a achar que o seu comandante estava ficando fraco, estava ficando um homem mole, incapaz de conduzir a tropa. Mas o testemunho desse centurião foi convertendo também alguns soldados. E os empregados desse centurião, porque ele era um homem rico, ele já havia saqueado muitas e muitas nações, e quem saqueava dava para César a maior parte e ficava com uma parte. Ele era rico, tinha empregados, e os empregados viram que esse centurião, antes um homem grosso, rude, agora é um homem manso, humilde, bom, um homem calmo, piedoso, um homem que faz caridade, e passam a gostar mais dele, passam a querê-lo bem. Então, esse homem, dentro de casa, ele transformou o lar dele através da sua comunhão com Deus. E num dia que ele estava jejuando e orando, e era 3 horas da tarde, e ele estava no seu quarto fazendo essa oração, e ele estava de joelhos. Ele viu então, quando se apresentou diante dele um varão de vestes brancas e resplandecentes, e ele ficou muito atemorizado, ele ficou trêmulo, porque ele estava trancado no quarto. Como que aquele varão de branco entrou no quarto? Como que aquele homem conseguiu se apresentar diante dele? O primeiro impacto foi um susto. O coração disparou. Porém, o varão de vestes resplandecentes o chamou pelo nome e disse: Cornélio. Ele sabia então que aquela pessoa que falava com ele o conhecia, e conhecia muito bem. E esse varão vestido de branco, olhando para Cornélio, que estava atemorizado, trêmulo, esse varão de branco disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram até a memória de Deus. Por isso fui eu enviado até aqui, até você, para te dar uma instrução. Envia alguém para a cidade de Jope, que fica à beira-mar. Também ali à beira da praia tem a casa de um homem chamado Simão, que é curtidor de peles, ele trabalha com peles. Mande alguém até a casa desse Simão, o curtidor, que fica na cidade de Jope, à beira-mar. E na casa desse Simão está hospedado um outro Simão, chamado Pedro. Você fala para esse Pedro vir aqui, porque ele vai falar com você. E o anjo desapareceu. O Cornélio, após ouvir essa instrução, chamou 2 criados piedosos e um dos seus soldados, que estavam começando a ter a mesma fé que ele. E Cornélio, muito atemorizado, falou: olha, eu não sei se vocês vão acreditar no que eu vou falar, porque isso foi a primeira vez que aconteceu comigo. Apareceu um varão assim, 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 me falou assim, 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 e eu estou muito intrigado. Será que foi uma visão do céu? Ou será que foi imaginação minha? E esses criados disseram: olha, eu acho que não custa nada a gente ir até essa cidade de Jope e procurar, quem sabe, à beira-mar tem realmente a casa de um Simão que trabalha com peles, o curtidor. E quem sabe, se a gente achar
à casa desse Simão Curtidor, quem sabe tem alguém ali hospedado que se chama Simão Pedro. Eu acho que não adianta a gente ficar aqui só pensando, será. Eu acho que o que nós temos que fazer é procurar. O máximo que pode acontecer é a gente perder a viagem. Cornélio falou: está certo. Então, vocês três partam agora mesmo para essa cidade de Jope e vê se me acha a casa desse Simão Curtidor, e eu vou ficar aqui esperando. Vocês vão? O que isso significa? Que Deus está sempre querendo se comunicar com alguém. Que Deus está sempre querendo fazer algo na vida de alguém que o busca de todo o coração. Mas a pessoa que está sendo objeto do cuidado de Deus, essa pessoa não pode ficar de braços cruzados pensando: será? Olha, você ouviu pelo rádio o nosso convite. Ou quem sabe algum vizinho, alguma vizinha, um parente, uma filha, ou a sogra, ou a mãe, ou o pai, ou um amigo, uma amiga, chegou para você e disse: vai lá. E você durante algum tempo ficou ouvindo, e à medida que você foi ouvindo, você foi crendo, você foi acreditando, acompanhando pelo rádio, ou ouvindo através de outras pessoas. As coisas que você foi escutando, que foram faladas a você de uma maneira ou de outra, foram mexendo com a tua fé. Você, ao entrar em conhecimento com este Deus, por ouvir falar, a sua vida foi sendo tocada e a sua fé foi sendo alterada. Você começou a acreditar em coisas que você antes não acreditava e a sentir coisas que antes você não sentia. E você, sem perceber, foi mudando. Sem perceber, isso foi mexendo no teu interior, até que chegou um ponto que você decidiu buscar a Deus. Você tomou essa decisão na sua vida. Você tinha tantas coisas para fazer, e você fazia tantas coisas, e você tinha tantos compromissos. Final de semana você não perdia um domingo de passeio, ou então de domingo você não perdia um domingo de bom sono. Você sempre aproveitava o domingo para descansar um pouco mais e para dormir até tarde, ou então acordava cedo no domingo para ficar mais tempo sem fazer nada. Mas o teu costume era outro. Depois que você entrou em contato com este evangelho, ou que você passou a ouvir através do rádio, ou pessoas que foram dar testemunho para você, pessoas que foram lhe falar, a partir daquele momento, sem que você percebesse, a tua vida foi mudando. Durante um bom tempo você ficou se perguntando: será que o que eu estou ouvindo é verdade? Será que realmente Deus existe? Será que Deus responde? Será que Deus opera? Será que Deus cura? Será que Deus liberta? Durante algum tempo você foi buscando e foi mudando a sua crença, até que chegou um ponto que você resolveu partir para a ação. Você parou de imaginar, você parou de sonhar, você parou de duvidar, e você disse para você mesmo: eu não vou ficar mais de braço cruzado, eu agora tomei a decisão, eu vou na igreja e eu vou buscar esse Deus Todo-Poderoso, porque eu sinto o Espírito Santo falando no meu coração. Eu vou buscar esse Deus, porque eu quero conhecê-lo mais ainda. Ele já está falando comigo, agora também eu quero falar com ele. E você veio aqui hoje, partiu para a ação. Não adianta nada a pessoa só ficar ouvindo, tendo temor de Deus, e não parte para a ação. Cornélio partiu para a ação, e no dia seguinte, os seus 3 enviados estavam já na praia de Jope, parando de casa em casa. 2 criados e um soldado romano
batendo de porta em porta em todas as casas da beira-mar. Por favor, aqui é a casa de Simão? Não, não é não. Sabe onde ele mora? Sei não. Indo de casa em casa, batendo de porta em porta. É aqui a casa de Simão? Não, não é não. Poxa, mas falaram que tem um Simão que mora por aqui. Você não sabe onde ele mora? Não, não sei não. Bom, já estamos aqui, vamos continuar procurando. E foram batendo de porta em porta. É aqui a casa de Simão? Não, não é não. Sabe onde ele mora? Não, não sei não. Mas nós já estamos aqui, vamos continuar procurando? Vamos ver, cidade de Jope, a praia não é tão grande assim. Vamos passar todas as casas e bater todas as portas, porque a gente vai ter que achar. Se existe, nós vamos ter que achar. Se o nosso patrão não estava delirando, e se ele teve mesmo uma visão de Deus, e se Deus realmente falou com ele, então deve existir a casa desse Simão, de porta em porta. E aqui a casa de Simão? Não, não é não. Sabe quem é? Não, não conheço. Não sabe onde mora? Não, não sei não. E foi batendo de porta em porta. Mas alguém podia duvidar e falar assim: por que Deus, que já mandou um anjo, já não deu o endereço certinho e o número da casa? Por que Deus já não deu tudo mastigadinho? Porque Deus quer ação. Deus quer trabalho. Olha, eu vou te falar uma coisa daqui a pouquinho. Enquanto eles estão procurando, aqui a casa de Simão, o pessoal olha, vem um guarda, um soldado romano e 2 fulanos. E deve ser polícia. Não quero me envolver. Não sei não. Reações de todo tipo. Podia até ser que alguém, algum cristão, que já conhecia Simão e sabia que ele também era cristão, quando bateram na porta e viu que era um soldado romano perguntando por Simão: conhece o Simão? Podia até conhecer, mas achando que ele ia ser preso, quem sabe, né? Estou aqui divagando com você, estou imaginando com você. E sujou. A polícia está atrás de Simão. Não sei não. Estou divagando, tá bom? Mas eles foram batendo. Que é? É aqui que mora o Simão? Não. Sabe onde é? Não. Poxa, mas acho que o nosso patrão tá lelé. Por que Deus não deu o número da casa? Não sei não. Mas vamos continuar procurando. Nós já estamos aqui. E foi batendo de porta em porta, até que eles chegaram numa casa. Por favor. Pois não? É aqui a casa de Simão, o curtidor? Sou eu mesmo. O quê? Ué, vocês não estão perguntando se a casa de Simão, o curtidor? Sou eu? Você é o Simão? Já falei que sou eu. É o Simão Curtidor? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Aqui nessa casa, você está hospedando um homem chamado Simão Pedro? Estou sim, por quê? Então nós achamos o que nós estávamos procurando. Você está aqui. Esse mundo é como a praia de Jope. Deus falou para você buscá-lo. Mas por acaso Deus falou assim: olha, vai em tal denominação que aquela é a minha igreja? Deus falou isso? Uma moça, ela não conseguia engravidar. E ela chorava muito por causa disso. Moça, agora há pouco tempo. Ela chorava muito por causa disso. E ela era cristã. Meu Deus, me dá um filho. Meu Deus, me dá um filho. Como o Senhor deu para Ana, que era estéril. Aí o Espírito Santo falou com ela num dia que ela orava:
chorava. O Espírito Santo disse para ela: minha serva, vai agora de igreja em igreja e vai me buscar. E o dia que você entrar numa igreja pela primeira vez e o pregador pregar sobre Ana, a estéril, que Deus deu o filho e se tornou o profeta Samuel, no dia que você entrar na igreja pela primeira vez, numa dessas igrejas, e ouvir exatamente esta mensagem sobre Ana, então naquela hora você vai engravidar. E eu vou te mostrar que aquela é a igreja verdadeira. Aí ela saiu do quarto: mãe, o Espírito Santo falou assim para mim: agora, mãe, eu quero ouvir todos os programas evangélicos e em tudo quanto é igreja. E ela começou. Todas as denominações que você conhece, todas, não que não sejam de Deus, mas ela me deu esse testemunho por escrito. Ela foi em todas. Lá na carta ela põe o nome de todas as igrejas que ela passou. Todas. Ela entrava na igreja pela primeira vez, a hora que o pregador abria a palavra de Deus, pregava sobre tudo, menos sobre Ana. E ela ia embora: não faz mal, vou procurar outra igreja. Ia em outra igreja, esperava a hora da mensagem, e o pregador abria a Bíblia, pregava tudo, menos Ana. E ela escreveu na carta todos os lugares, igrejas e denominações que ela foi, e nunca ela ouvia essa mensagem. Mas o Espírito Santo disse para ela: o dia que você entrar numa igreja pela primeira vez, e o pregador pregar sobre Ana, você vai receber a bênção e vai engravidar. E aquela é a igreja verdadeira. Então, motivada por isso, ela continuou indo em todas as igrejas. Mas o pregador, quando abria a Bíblia, ela ficava atenta, mas pregava sobre tudo, menos sobre Ana. Um dia ela entrou numa igreja. Ela tinha passado em todas, faltava essa. Aí ela entrou nessa igreja. Sentou, como você está aí. Sentou e ficou esperando. Aí o pregador, ele pega a Bíblia e ele começa a ler exatamente a passagem sobre Ana. Ela teve uma alegria tão grande. Ela falou: deixa eu ver se ele vai pregar em cima da Bíblia. E o pregador pregou exatamente sobre a esterilidade de Ana, que queria muito um filho e era tão humilhada porque não conseguia. E ela ouviu a pregação, e a pregação parece que era só para ela. Todo o povo estava recebendo, mas ela recebia de um modo especial, porque enquanto ela ouvia a pregação e recebia a pregação, ela recebeu a bênção de Deus, e na mesma hora ela engravidou. Ela me escreveu a carta e deu o testemunho. E ela escreveu e disse: pastor João Ribe, eu já estou no meu 6º mês de gravidez. Deus cumpriu a sua palavra. Amém, igreja? Por que o Espírito Santo não falou direto para ela: ô minha filha, para de chorar, vai lá na Paz de Vida? Não que essa igreja seja melhor do que as outras, mas não foi aqui que ela ouviu a mensagem de Ana? E não foi aqui que ela engravidou e acabou a sua esterilidade? Por que Deus, o Espírito Santo, já não falou direto: ô minha filhinha, não fica sofrendo não, vou te dar um endereço aqui, você vai lá que você vai engravidar? Não podia ter sido mais fácil?
Mas Deus, Ele tem prazer de ver aquele homem, aquela mulher, aquele moço, aquela moça, que sai buscando porque crê. Aquela pessoa que se esforça porque está acreditando. Pedro estava no terraço, e era meio-dia, ele estava em jejum também. Quando as pessoas jejuam, as coisas acontecem. Pedro está com muita fome e ele resolve entregar o jejum. E ele vai orar ao meio-dia para entregar o jejum. Pedro vai entregar o jejum na hora sexta, ao meio-dia. E ele sobe no terraço para orar. E ele não se sabe se está fraco demais pelo jejum ou se é um arrebatamento mesmo. Ele tem a visão de um lençol com 4 pontas, seguro por 4 pontas, descendo do alto, cheio de animais quadrúpedes, répteis e aves do céu. E somente animais imundos, que os judeus são rigorosos com a alimentação. Muitos tipos de carne eles não comem porque é considerado imundo. Carne de porco é uma delas. Tem países que comem carne de cavalo. Em Israel isso é impossível. O Nordeste exporta carne de jegue para a Europa. Na Europa eles comem carne de jegue, mas cada um come o que quer, né? Eu já fui em Mato Grosso, eu comi carne de cobra. Já comi carne de jacaré. Já comi carne de tartaruga. Já comi tudo quanto é tipo de carne. Não sei, eu só não comi carne de leão porque ele é perigoso. Mas Pedro, ele é judeu. E judeu é rigoroso com esse negócio de alimentação. Então, uma voz do céu mostra todos aqueles animais que estão no lençol e diz: Pedro, você não está com fome? Pode matar e comer. E Pedro recusa: credo, eu nunca comi coisa imunda na minha vida, não, de jeito nenhum. E o lençol sobe, e isso acontece 3 vezes. Pedro fica enojado. A voz está mandando ele comer aquelas imundícias, e ele sempre foi tão puro com a alimentação. Nunca comi coisa imunda na minha vida. E a voz do céu diz: Pedro, não consideres imundo aquilo que Deus purificou. Pedro fica sem entender e fica imaginando o que será que quer dizer essa visão, e para eu não considerar imundo o que Deus purificou. Nesse exato momento, está havendo aquela conversa na porta lá embaixo. Mas você é o Simão Curtidor mesmo? E aqui tem o Simão Pedro? Então nós achamos, é aqui mesmo. Finalmente, então é verdade, o nosso patrão não está delirando, ele teve uma visão. Queremos falar com esse Pedro. Não sei se ele pode atender, ele está orando. Ele está lá em cima, está orando. Não, mas nós viemos de Cesareia, andamos 50 quilômetros para falar com ele. Mas eu não sei se ele vai poder atender. Antes que o curtidor fosse lá no terraço avisar Pedro, lá no terraço, o Espírito Santo diz a Pedro: Pedro, 3 varões estão aí embaixo te procurando, 2 criados e um guarda. E eles querem te levar. Eles querem que você vá com eles. Você vai, viu, Pedro? E você vai sem temer e sem duvidar, porque fui eu que os enviei. Vai com eles. Pedro desce, e antes que alguém falasse qualquer coisa: eu já estou sabendo, eu vou com vocês. Os soldados e os 2 criados disseram: puxa, mas esse Deus do nosso patrão não é brincadeira não, hein? Ele vai e prepara tudo, avisa todo mundo. E Pedro pergunta: onde é que eu tenho que ir? Bom, você vai conosco. É muito longe, 50 quilômetros. Então vamos partir amanhã de manhã. Hoje vocês vão ficar aqui descansando da viagem. Amanhã de manhã nós vamos. No dia seguinte eles vão. Chegam aproximadamente às 3 horas da tarde na casa de Cornélio, que continuava em oração e jejum, que continuava naquela ansiedade: meu Deus, eu estou delirando? Ou tem mesmo a casa de Simão Curtidor? Existe mesmo esse Simão Pedro? Eu vi mesmo um anjo?
E ele continua orando: meu Deus, se existe, faça tudo dar certo, traga ele aqui, eu não aguento mais essa ansiedade, já tem 4 dias que eu estou esperando uma resposta, já tem 4 dias que eu estou esperando, já era para os meus criados e o meu soldado ter voltado, e ninguém voltou agora para me dar notícia, meu Deus, mas eu estou esperando. A gente, quando está em jejum e oração, a gente está nessa solidão com Deus. A gente fica, meu Deus, né? Que nem você está aí, meu Deus, e você está nessa solidão aí com Deus, pensando: meu querido, minha querida, pode descansar no Senhor, a tua bênção já foi derramada do céu, Deus já tomou as providências enquanto você estava jejuando, enquanto você estava orando, Deus já estava operando, fica tranquilo, a bênção já foi mandada, a bênção já está a caminho. Aí batem na porta, e todos ali na casa de Cornélio estão esperando, curiosos: será? Quando se abre a porta, vem os 2 criados e mais um soldado que trabalhava para Cornélio, e ele vê um homem atrás e mais outros que vieram com ele, e ele imagina que aquele é Pedro. Então os seus criados dizem: patrão, encontramos o homem, tudo certinho do jeito que o senhor falou. Esse Cornélio, ele ficou extasiado de alegria de ver o cumprimento, que não era uma fantasia, que tudo era verdade. Ele ficou extasiado. Quando ele viu Pedro, ele pensou assim: mas se Deus me mandou chamar esse homem deve ser muito santo, esse homem deve ser alguém muito especial para Deus ter mandado eu chamá-lo, e ele existe, é verdade. Ai, e deu tudo certo. Quando ele vê Pedro, ele se ajoelha diante de Pedro. Ele se ajoelha para fazer uma reza, para fazer uma oração para Pedro. E Pedro pega ele pela mão e diz: levanta-te, não faças isso, não me adore, porque eu sou homem como você. Amados, você que é devoto de São Pedro, você que até tem na sua casa um santinho e é devoto de São Pedro, quantas e quantas vezes você ajoelhou na frente daquela imagem e ficou rezando, fazendo uma prece, acendendo uma vela: ah, meu São Pedro, me ajuda. E ajoelhado de frente de uma imagem feita de barro, ou de chumbo, ou de plástico, ou de gesso, pintada pela mão do homem, falam para você que é São Pedro, e você está lá rezando na frente daquele pedaço de gesso. Analisa agora essa situação. Nós estamos falando de um fato real. Pedro está de pé diante de Cornélio. Cornélio pensa que Pedro é um grande santo, se ajoelha diante dele. Pedro está lá vivo, é um servo de Deus mesmo, usado por Deus. Ele quer adorar Pedro, e Pedro diz: não faça tal coisa. Se Pedro vivo não queria ser adorado por homem algum, você acha que agora, depois de morto, ele quer que você se ajoelhe na frente de uma imagem de gesso? Não, Pedro não mudou. Ele continua dizendo: adora a Deus, adora Deus, adora Jesus Cristo. Não reza para mim, não me adore, não acenda a vela para mim. Tira aquele santinho de casa. Pode ser Pedro, Maria, Benedito, Tadeu. Tira. Quando o servo é de Deus, ele não aceita adoração. Quando o servo é de Deus, ele não aceita esse tipo de glória, porque a vida dele é para a glória de Deus. Pedro disse para Cornélio: Cornélio, sendo chamado, eu vim sem pestanejar, sem vacilar. Mas por que você me mandou chamar? Preste atenção. Por que você me mandou chamar? Cornélio disse: eu estava em jejum até a hora 3, até as 3 da tarde, a hora 9, e me apareceu um varão de vestes resplandecentes, um anjo, e mandou te chamar, que você ia me falar.
Nós estamos prontos para ouvir tudo que Deus mandou você falar. Espera aí. Espera um pouquinho. Pedro está meio embaraçado agora. Cornélio está assim. Pode falar que nós queremos ouvir. Tudo que Deus mandou você falar, pode falar. E todo mundo olhando para Pedro, a casa de Cornélio lotada. Pode falar. Pode falar que nós queremos ouvir, estamos diante de Deus, pode falar. Pedro fica sem graça, eu vou falar o quê? O Espírito Santo só mandou eu ouvir. Eu vim. E agora, o que eu falo? Não recebi nenhuma mensagem especial, nenhum recado para esse homem. Bom, eu vou falar o que eu sei. Eu vou falar o motivo da minha vida. E Pedro diz: Cornélio, você é romano e você sabe que um judeu não pode entrar na casa de um romano. Mas Deus me mostrou numa visão de um lençol que eu não posso considerar imundo quem ele purificou. Por isso eu vim aqui, porque eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Mas eu sou de um lugar onde correu uma palavra que começou através de João Batista no batismo nas águas, e João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E esse João Batista veio preparando o caminho para um outro pregador, para um outro homem chamado Jesus de Nazaré. E esse Jesus então ficou durante 3 anos e meio pregando, andando entre o povo e curando toda sorte de enfermidades, fazendo os paralíticos andarem, cegos enxergarem, os mudos falarem, os surdos escutarem, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos, fazendo o bem, anunciando o evangelho e anunciando a salvação, o arrependimento. E nós o seguimos, ele nos chamou para segui-lo e nós começamos a segui-lo e ficamos aprendendo junto com ele e acompanhamos ele até o fim, quando ele foi aprisionado e ele foi julgado e o penduraram num madeiro e ele foi crucificado e assassinado. Ele morreu na cruz ali no Monte Calvário e ele foi sepultado. E nós vimos quando ele foi morto, mas ele disse que no 3º dia iria ressuscitar. Ninguém acreditava, mas nós que andávamos com ele, nós que vivíamos com ele antes da sua morte, nós fomos testemunha. No 3º dia ele ressuscitou e veio estar conosco, e nós comemos com ele, e nós bebemos com ele, e ele falou conosco depois de morto. Ele ressuscitou dos mortos, e ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. E a esse Jesus, Cornélio, ele foi constituído também como Salvador da humanidade, e dele dão testemunho todos os profetas, e aqueles que creem em Jesus recebem o perdão dos seus pecados. É só isso que Pedro sabe. É só isso. Essa é a mensagem. Você acabou de ouvir o evangelho inteirinho agora. É só isso que você tem que saber. Quando alguém perguntar a razão da sua fé e o porquê da tua vida, é só isso que você tem que responder. Quando Pedro disse essas palavras, sem que ele esperasse, o Espírito Santo de Deus desceu sobre todos. E eles foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar línguas e profetizar. E Pedro ficou admirado que o Espírito Santo descesse sobre um pagão, um homem de guerra, o Cornélio e a família dele, aqueles romanos, aqueles pagãos. Pedro ficou admirado e a princípio ele quis se escandalizar. Que absurdo! O Espírito Santo descendo sobre esses pagãos, será que é o Espírito Santo mesmo? Mas nós estamos vendo eles falando línguas e profetizando igualzinho a gente. Será que é o Espírito Santo descendo sobre esses pecadores? Aí naquela hora veio na mente de Pedro a visão do lençol. Pedro, não considere pecador aquele que foi purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Não considere imundo aquele que Deus purificou. Deus não faz acepção de pessoas. Não sei se você é paulista ou nordestino, ou gaúcho, ou mineiro, ou pernambucano,
não sei se você é capixaba, se você é carioca, mas Deus não faz acepção de pessoas. Não sei se você é rico, se você é pobre, mas Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus quer realmente é que você o busque de todo o coração. Agora nós vamos analisar rapidamente o que acontece quando você jejua. Primeiro, aflição no teu próprio corpo, sensação de solidão com Deus. Mas no mundo espiritual, o teu jejum e a tua oração chega até Deus. Ali é dado testemunho da tua vida, como foi dado de Cornélio. É uma pessoa piedosa, é um pagão, é um pecador, mas é uma pessoa boa, faz muitas esmolas, ajuda muita gente, é caridosa. Pelo testemunho, então Deus envia o seu anjo. Olha aqui a primeira coisa. Uma decisão de Deus, uma ordem dada por Deus para mandar um anjo. Por causa de um jejum, vem um anjo. Por causa de um homem, um anjo. Segunda coisa. Por causa do jejum de Cornélio, Deus, aquela voz que falou no céu, Pedro, levanta e come. Deus falando, Deus se movendo. Terceira coisa, o Espírito Santo aqui na terra, dizendo para Pedro, vai com eles porque fui eu que os enviei. Quarta coisa, um homem de Deus se move, usado por Deus para levar a bênção. Tudo isso enquanto a pessoa está orando e jejuando. Quinta coisa, por causa do jejum e da oração, e agora da pregação da palavra de Deus, o derramamento do poder do Espírito Santo. Amados, você está compreendendo bem? Abre a tua mão assim que nem a minha. Você está em jejum? 5 coisas. 5 coisas estão acontecendo agora em favor da sua vida. O anjo de Deus foi enviado, Deus falou com você, o Espírito Santo disse que você está no lugar certo, eu sou o homem de Deus que está falando com você, trazendo a sua bênção, e o poder do Espírito Santo está se derramando sobre a sua vida. Amém, igreja? Você crê? Diga amém se você crê. Vamos lá. 5 bênçãos enquanto você jejua.